Vamos já ao comentário de Constança Conheçá. Constança, boa noite. Vamos nos debruçar hoje sobre a reforma da lei eleitoral que António José Seguro apresentou ontem. Várias alterações, nomeadamente a mais polémica, que é 181 deputados em vez dos atuais 230. O que eu te pergunto é, esta reforma é oportuna? Bem, é oportuna no sentido que é importante. É importante haver uma reforma da lei eleitoral, não podemos andar anos e anos e anos e anos a queixar-nos do distanciamento entre os eleitores e os eleitos, por assim dizer, a forma como são feitas as listas para deputados, etc., e depois considerar que a reforma não é importante. Agora, não é oportuna, isso não é. Primeiro ponto, aquilo não é uma reforma, eu tive a olhar para aquilo é uma folheca com 3 pontos, que diz 3 coisas, diz que é preciso assegurar a representatividade de todas as opiniões, que é preciso reduzir de 230 para 181 e que é preciso representar todas as zonas do país. E que os eleitores passem a escolher os seus deputados. Exatamente, e que haja uma possibilidade de escolher os seus deputados. Portanto, isto não é uma reforma, isto é uma coisa que eles chamaram uma proposta de resolução, ninguém sustentada em coisa nenhuma, que não foi discutida dentro sequer do Partido Socialista. Portanto, eu até percebo a reação do PSD ontem, quando confrontaram o PSD com a proposta do PS, o PSD disse, eles que se entendam primeiro lá dentro, depois de se entenderem. Porque uma reforma destas exige um consenso grande. Ora, quando nem o consenso existe no interior do Partido Socialista e ainda por cima isto nem sequer chegou a ser discutido no interior do Partido Socialista, porque uma reforma destas faz com estudos, com fundamentação, é necessário fundamentar porque é que, para dar um exemplo mais óbvio, porque é que 230 são muitos e 181 é o número certo, porque é que não são 200, porque é que não são 220, porque é que não... Quer dizer, é preciso justificar que nós temos uma representação parlamentar muito superior à média europeia, não me parece que seja o caso. Além disso, as propostas ou as linhas que são enunciadas naquela folha são até um pouco contraditórias, porque por um lado quer-se uma redução substancial, não é uma redução pequena, é uma redução substancial de 49 deputados, e por outro diz que se vai assegurar a proporcionalidade das opiniões, achei engraçado, presumo que queira dizer os partidos, dos diversos partidos, e assegurar a proporcionalidade também das regiões, quando obviamente com uma redução destas, é evidente que das duas uma, ou tens um círculo nacional enorme, ou então tens reduzida, de facto, a representatividade do interior e a representatividade dos partidos mais pequenos. Não é por acaso que todos os partidos mais pequenos estão contra esta reforma. Em 2007, quando ela foi apresentada pelo PSD, foi recusada liminarmente pelo PS e foi recusada também pelos outros partidos da oposição. Tradicionalmente é que tem defendido... Esta proposta foi defendida pelo PSD em 2007 e, na altura, tanto António José Seguro como Alberto Martins consideraram que era inimaginável aceitar aqueles termos. Portanto, isto o que se passa é que António José Seguro entrou numa lógica de populismo. Porque a grande proposta aqui que fica no meio disto tudo é a redução, que é uma coisa que toda a gente gosta, quer dizer, de ouvir dizer, porque como se sabe, entre aspas, a fama que a Assembleia da República tem, e tudo o que seja cortar nos políticos, cortar na representação e cortar na Assembleia da República, soa bem ao comum dos cidadãos. E, portanto, António José Seguro, em vez de fazer respeitar e valorizar um órgão de soberania que é importantíssimo, tem-se entretido nesta campanha para as primárias em desvalorizar completamente. Em primeiro lugar, quando propõe as primárias para candidato a primeiro-ministro, que é uma coisa que não existe e que, obviamente, desvaloriza a Assembleia da República. Porque, como tu sabes, os primeiros-ministros já hoje em dia têm um peso excessivo e as próprias eleições, as próprias campanhas para as legislativas notam que há de facto um peso excessivo na figura do Primeiro-Ministro e, portanto, nós, aos poucos dos últimos tempos, começamos a trabalhar de facto nesse cenário do candidato a Primeiro-Ministro, porque fica muito personalizado, estão cada vez mais personalizadas a questão das legislativas e, portanto, diminui-se a importância do Parlamento. Haver umas primárias sobre uma figura que não existe, mas para todos os efeitos, quer dizer, depois vai ter funções, que é o Primeiro-Ministro, haver uma sondagem sobre o candidato a Primeiro-Ministro, acentua só esse peso excessivo que o Primeiro-Ministro já tem no sistema português, desvalorizando completamente a Assembleia da República. Apresentar nos termos em que foi apresentada esta hipotética, ou esta suposta reforma da lei eleitoral, que assenta essencialmente em diminuir o número de deputados, sem que se justifique sequer porquê.
porque não há uma justificação dada para porque é que se quer diminuir e porque é que se quer diminuir dessa forma. Atenção que em 2007 o PSD apresentou essa mesma proposta e era exatamente 230 para 181. E na altura o Partido Socialista disse que não. Porque é que agora considera que sim? E depois há uma outra coisa, para além do assunto não ser discutido, porque é que se apresenta uma coisa, de facto, no fim, em 2012, António José Seguro tinha falado da reforma da lei eleitoral. Passou o tempo, apareceu agora esta folha que nós presumimos que não seja o trabalho de 2 anos do Partido Socialista, de qualquer grupo de estudo do Partido Socialista. Se isto se traduz nesta folha, é porque aquilo foi feito de anteontem para... Ele diz que apresenta modelos abertos, que quer é que os partidos se aceitem o princípio, sobretudo também o princípio de ser os eleitores a escolherem os seus deputados, e quanto ao modelo que está disposto a que haja um consenso. Mas o problema é que para haver um consenso tem que haver propostas. Quando não se propõe coisa nenhuma, só se enunciam os princípios, não há consenso que pegue. Porque, quer dizer, não chegas a chegar à sede do partido e dizer eu quero que os eleitores escolham o deputado, eu quero assegurar a representatividade nacional e eu quero assegurar a representatividade de todas as opiniões. E ao mesmo tempo quero descer o número de deputados para 181. Já para as próximas eleições. Já para as próximas eleições. É que isto mostra exatamente a má fé de todo este exercício. Quer dizer, porque é evidente, não é no final de uma legislatura que se vai a pontapé e às 3 pancadas, porque é exatamente aquilo que a Folha mostra. Aliás, quando se diz exatamente aquele ponto que tu focaste, que os eleitores escolherem o seu candidato a deputado, diz os eleitos. Aquilo foi feito tão em cima do joelho que em vez de eleitores estava eleitos. Portanto, aquilo foi uma coisa feita em cima do joelho para marcar as primárias, para acentuar o tom populista que António José Seguro adotou durante esta campanha para as primárias, porque nós temos vindo de dia para dia a acentuar-se um populismo cada vez mais exacerbado. Eu estou-me a lembrar agora, porque só vi esta semana, não frequento redes sociais, mas vi um videozinho muito lamecha de um vasinho, um vasinho que estava a ser adubado, regado, depois nascia um cravo, o cravo subia, crescia, e depois, de repente, em vez de ficar lá a murchar, o cravo aparece alguém com uma tesoura e corta o cravo e põe na lapela. E assim, concorda com isto? Por muito menos do que isto, Pedro Santana Lopes foi trucidado. Por muito menos do que isto. Eu lembro-me do que disseram e do que criticaram o Menino Guerreiro. Lembras-te do hino do Menino Guerreiro? O Menino Guerreiro foi criticado em todo lado, as facadas nas costas, o bebé no berço, etc. E agora vais com curiosidade, como as mesmas pessoas que criticaram tão fortemente Pedro Santana Lopes aceitam agora este discurso de António José Seguro e ainda por cima tomam-no como um discurso novo na política. Já vi que nós temos de terminar amanhã desenvolvemos este Vamos com certeza voltar a este ponto, até porque ainda falta uma semana e meia para se escolher então candidato do PS às legislativas. Constança, boa noite, até amanhã.